Você já deve ter percebido que o nosso esqueleto ele dá forma e sustentação para o nosso corpo. Da mesma forma, a célula também tem uma estrutura que, dentre outras funções, dá forma e sustentação para a célula. Essa estrutura é o citoesqueleto. O citoesqueleto é um arcabouço filamentoso espalhado por todo o citossol das células eucariontes. Ele é responsável pela forma tanto estável quanto instável de cada célula, como resultado da interação dos 3 tipos de subunidades que formam o citoesqueleto. Ele também é a base da motilidade, das contrações e nas modificações na forma das células. Por isso, além de ter a função de esqueleto, ele também tem a função de citomusculatura da célula. Existem 3 classes de filamentos que formam o citoesqueleto: os filamentos intermediários, os microtúbulos e os filamentos de actina. Essas são as estruturas que formam o citoesqueleto propriamente dito. Mas além desses filamentos, o citoesqueleto também possui um conjunto de proteínas acessórias que ajudam no funcionamento do citoesqueleto. Elas são as proteínas reguladoras, que controlam o surgimento, o alongamento ou a diminuição do tamanho dos filamentos do citoesqueleto. As proteínas ligadoras são as que ligam um filamento com o outro ou um filamento com outro componente da célula. E as proteínas motoras são aquelas que servem para transportar alguma estrutura, uma macromolécula ou uma organela, de um lado a outro do citoplasma, usando o citoesqueleto como uma estrada. As proteínas motoras, elas também podem deslizar um filamento sobre o outro para provocar um movimento que vai ser a base do movimento muscular, por exemplo. Vamos agora estudar cada um dos filamentos que formam o citoesqueleto em mais profundidade. Os filamentos intermediários, eles possuem uma composição química muito variável, por isso eles são classificados em 6 subtipos. Os laminofilamentos são os filamentos intermediários que estão no lado interno do envoltório nuclear, dando suporte para a membrana nuclear para que ela não afunde, para que ela tenha uma estrutura aonde se sustentar. Os filamentos de queratina, também chamados de tonofilamentos, eles são encontrados principalmente nas células epiteliais, sobretudo na epiderme e nas estruturas que derivam da epiderme, como o cabelo, a unha. Quem nunca ouviu falar em tratamentos de beleza que contém queratina na sua composição? Justamente porque a epiderme ela é muito rica em queratina e existe essa crença de que se você consumir queratina, de alguma forma essa queratina ela vai ser absorvida pela célula e vai dar mais estrutura para a pele. Os filamentos de vimentina, eles são muito comuns nas células embrionárias, ou seja, nos indivíduos que ainda estão em desenvolvimento. Mas no organismo desenvolvido, ele vai se localizar nas células de origem mesodérmica, como por exemplo nas células sanguíneas. Os filamentos de desmentina, eles encontram-se em todas as células da musculatura. E os filamentos gliais, eles encontram-se no citossol, dos astrócitos e de algumas células de Schwann. São aquelas células que revestem os axônios dos neurônios, para facilitar a transmissão do sinal elétrico. E os neurofilamentos, eles são a principal estrutura do citoesqueleto que você vai encontrar nos neurônios, incluindo os dendritos e o axônio do neurônio. Embora os filamentos intermediários eles tenham uma estrutura química mais complexa, eles se organizam da mesma forma. A estrutura primária da proteína, ela vai ser chamada de monômero, que aqui está representada cada aminoácido por uma letra. Esses monômeros, eles vão se organizar em dímeros, que tem a direção da carboxila e do grupamento amina, ambos na mesma direção. Os dímeros eles vão se organizar em tetrâmeros, que já têm as polaridades inversas, e os tetrâmeros vão se organizar nos protofilamentos, que por fim vão se organizar nos filamentos intermediários. Então essas são as etapas de organização. A função principal dos filamentos intermediários é mecânica. Então ele é mais desenvolvido naquelas células que passam por grandes tensões, pressão ou estiramento, por exemplo. Também contribui para a manutenção da forma da célula, que forma que ela vai ter, e estabelece o local onde as organelas vão ficar dentro da célula. A gente tem muita impressão de que as células possuem organelas passeando ali no interior, o que não é verdade. Elas não estão ali à deriva no citoplasma. Ao contrário, o citoesqueleto, eles funciona como uma rede interna dentro das células que segura
as organelas nas suas posições para que a célula tenha polaridade e que o próprio citoesqueleto funcione como ligação entre uma organela e outra. Nem mesmo as vesículas, elas saem aleatórias. Elas seguem a direção que elas devem ir com base na posição do citoesqueleto e das proteínas que vão carregar elas, vão levar elas de um ponto a outro, ao local correto onde elas devem ir. Então, os filamentos intermediários formam essa rede que vai da membrana plasmática até o núcleo, e no núcleo forma uma rede bem compacta ao redor do núcleo e também dentro do núcleo no lado interno. Inclusive, a única estrutura do citoesqueleto que tem dentro do núcleo são filamentos intermediários, que, como eu disse, se chamam laminofilamentos. Enquanto os filamentos intermediários têm uma estrutura fibrosa, os filamentos de actina e os microtúbulos, eles têm subunidades que são globulares. Os microtúbulos, eles se apresentam em quase todas as células eucarióticas e eles se caracterizam por ter um aspecto tubular, ou seja, semelhante a um tubo oco no interior, e por serem acentuadamente retilíneos. Eles quase nunca vão se curvar. Dependendo da localização dos microtúbulos, eles podem ser classificados em 4 tipos. Os citoplasmáticos se encontram na célula na fase de intérfase. Intérfase é aquela fase da célula em que ela não está se reproduzindo, não está se dividindo. É a fase intermediária entre uma divisão e outra na célula. Já os microtúbulos mitódicos, eles correspondem às fibras do fuso mitódico, que é exatamente as fibras que se formam enquanto a célula está fazendo mitose ou meiose e que serve principalmente para separar as cromátides irmãs dos cromossomos, para levar cada uma para um polo da célula, para no final cada célula ficar com seus cromossomos correspondentes. Então ele separa os cromossomos em cada uma das células filhas. Os microtúbulos ciliares, eles estão presentes nos cílios e nos flagelos, que são estruturas semelhantes, que além de dar sustentação para essas estruturas, provoca a movimentação tanto dos cílios quanto dos flagelos. E os microtúbulos centriolares são os que formam os centríolos que estão localizados no centrossomo da célula e nos corpúsculos basais, que são as bases dos cílios e dos flagelos. Existe uma região na célula chamada centrossomo. Essa região ela vai determinar o polo da célula. É a partir dessa região onde todas as outras estruturas vão se organizar. Isso acontece porque é do centrossomo que vai partir os microtúbulos, e os microtúbulos vão contribuir para essa organização interna celular. Dentro do centrossomo existe em algumas células os centríolos impares. São 2 centríolos e eles estão presentes na maioria das células, mas preste atenção, nas plantas superiores eles não estão presentes. Quem são as plantas superiores? Aquelas plantas que têm vascularização. Então, as angiospermas e as gimnospermas não têm centríolos nos seus centrossomos, mas as briófitas e as pteridófitas, elas possuem. Já as células animais, elas todas possuem o centríolo. Os microtúbulos, eles partem do centríolo e a partir daí vão em todas as direções do citoplasma até a membrana plasmática. Os microtúbulos, eles são constituídos de monômeros chamados tubulinas. São 2 tubulinas, a alfa-tubulina e a beta-tubulina. Elas vão se organizando de uma forma em que vai saltando uma a outra. Então, na estrutura linear vai ser sempre uma beta-tubulina e uma alfa-tubulina. Essa estrutura ela vai formar um cone, vai se organizar na forma de um cone, em que o diâmetro vai ter 13 tubulinas, como vocês podem observar. Por causa da polaridade das tubulinas, o microtúbulo vai ter um lado chamado mais e um lado chamado menos. Esses nomes se dão ao fato de a extremidade mais é onde o microtúbulo se alonga e se encurta mais rapidamente, enquanto na extremidade menos, o microtúbulo vai fazer isso numa velocidade menor. Como os microtúbulos eles partem do centrossomo, a parte menos vai estar voltada sempre para o lado do centrossomo, enquanto a extremidade mais vai estar voltada para o lado do citoplasma. Então, o microtúbulo vai crescer e encurtar muito mais pelo lado do citoplasma, e ele pode fazer isso constantemente, tanto crescer quanto se encurtar. As estruturas do citoesqueleto não são exatamente como o nosso esqueleto, que depois que se forma, ele adquire aquele tamanho, ele não vai mais crescer nem diminuir de tamanho. Ao contrário,
O citoesqueleto está constantemente se alongando e se encurtando, dependendo das condições que a célula precisa daquela estrutura naquele momento. E eles podem até mesmo desaparecer, se encurtar até o momento em que deixam de existir aquele microtúbulo específico. Uma função muito importante que os microtúbulos exercem é a função de transporte. Quem vai exercer essa função são os microtúbulos citoplasmáticos. E eles vão funcionar como uma via por onde organelas como mitocôndrias, vesículas e até macromoléculas vão ser transportadas de um ponto a outro no citoplasma. Essa função é obviamente exercida com a ajuda das proteínas motoras, mas para que haja transporte, essas proteínas motoras elas têm que se mover. Então elas vão mudando a conformação da sua estrutura para conseguir andar ou deslizar sobre os microtúbulos. Mas para que isso aconteça, precisa de energia. E a energia vai vir, obviamente, da hidrólise do ATP. O que determina em que direção que uma estrutura vai ser carregada? Vão ser as proteínas que tem na membrana dessa estrutura. Uma vesícula, por exemplo, que está na periferia da célula e deve chegar até o interior da célula, ela vai ter proteínas na sua membrana que vão ser reconhecidas por proteínas transportadoras que vão da direção mais para a direção menos do microtúbulo, enquanto que as estruturas que estão no interior da célula e precisam ir para a periferia vão ser carregadas por proteínas que vão da direção menos para a direção mais. Os microtúbulos também participam do estabelecimento da forma da célula e da organização celular interna. E durante a divisão celular, ou seja, a mitose e a meiose, os centrossomos, que é o centro organizador dos microtúbulos, eles se dividem em dois, que depois vão se separar. Cada um vai para um lado da célula, determinando os polos da célula. Então, a partir desse centrossomo, a gente pode determinar em que direção que a célula vai se dividir. E a partir do centrossomo vão se formando os microtúbulos mitódicos, que também são chamados de fibras do fuso mitódico. E essas fibras do fuso que vão separar os cromossomos nas duas células. A gente vai estudar em detalhes como isso acontece nas aulas sobre divisão celular. Os microtúbulos, como eu já disse, eles também fazem parte da estrutura dos cílios e dos flagelos. Os cílios, eles são apêndices delgados que surgem na superfície de várias células. Alguns exemplos de células ciliadas são os revestimento interno da traqueia e dos brônquios, que servem para reter o muco e a poeira que pode prejudicar os pulmões. Então, durante a nossa respiração, elas funcionam como filtros, retendo algumas estruturas danosas, poeira ou qualquer outra estrutura que entre junto com o ar que a gente respira. E eles não estão parados, eles estão sempre em movimento. Também nos ovidutos, eles levam o óvulo do ovário até o útero. O movimento que os cílios vão fazendo vai carregando o óvulo até o útero, onde vai ser ou não fecundado. Mas, além disso, os cílios eles também podem funcionar como sistema locomotor, como, por exemplo, no paramécio, que ele é utilizado para que esse protozoário consiga nadar nos meios em que ele vive. Já flagelos são cílios alongados, mas estruturalmente eles são idênticos. Eles só são maiores e normalmente em um menor número. Um exemplo de protozoário flagelado é o trypanossomo, que causa a doença de Chagas. E outro exemplo é os espermatozoides. Inclusive, são as únicas células flageladas que os seres humanos possuem. Quem dá a estrutura e o movimento para os cílios e flagelos são os microtúbulos. E na base dos microtúbulos existe um corpúsculo basal ou cinetocoro, que são estruturalmente idênticos aos centríolos que estão no centrossomo. Ou seja, são microtúbulos com várias proteínas acessórias ao redor deles, dando a estrutura que eles têm. Mas apesar de serem estruturalmente idênticos, eles têm algumas diferenças. Os centríolos eles estão no centrossomo e tem uma matriz centrossômica envolvendo eles, enquanto isso não ocorre nos corpúsculos basais, que estão na base dos cílios e dos flagelos e não tem nenhuma matriz ao redor deles. Outra diferença é que os centríolos estão sempre em pares, enquanto que os corpúsculos basais eles aparecem apenas um na base de cada cílio ou de cada flagelo. O último dos filamentos é o filamento de actina. Ele também é chamado de microfilamento,
porque ele é o mais fino de todos os filamentos. Se você prestar atenção, você pode reparar que os microtúbulos são os maiores, os filamentos intermediários estão entre um e outro, por isso mesmo recebem esse nome, e os filamentos de actina são os mais finos. Os filamentos de actina eles são mais flexíveis que os microtúbulos, mas eles raramente são encontrados isoladamente. O mais comum é encontrar eles em feixes ou até mesmo atados. E por serem flexíveis, isso acaba se tornando uma estrutura muito resistente para a célula. Estruturas que são flexíveis são mais resistentes do que estruturas que são mais rígidas. As principais funções dos filamentos de actina é contribuir na motilidade da célula, formar o esqueleto das microvilosidades e integrar a estrutura que possibilita o movimento muscular, a contração das células da musculatura. Eles podem ser divididos em dois tipos: os corticais, que estão localizados logo abaixo da membrana plasmática, e os transcelulares, que atravessam o citoplasma em várias direções. Os filamentos de actina eles também possuem uma extremidade mais e uma extremidade menos, que funciona da mesma forma. Na extremidade mais, ele vai crescer e encurtar em maior velocidade, enquanto na extremidade menos, vai crescer e encurtar numa velocidade menor. Os monômeros que formam os filamentos de actina são as actinas, obviamente. E existem dois tipos principais: a actina G, que forma os filamentos na maioria das células, e a actina F, que vai formar os filamentos nas células musculares. Essas actinas são estruturas globulares que, quando estão organizadas, formam uma estrutura parecida com dois colares de contas que se enroscam um ao outro helicoidalmente. Como eu disse, os filamentos de actina também contribuem para a forma da célula e formam o eixo das microvilosidades. Microvilosidades são projeções citoplasmáticas oriundas da superfície da célula, e elas servem para aumentar a superfície de contato da célula com o meio, tanto para absorver quanto para excretar substâncias. Células que têm microvilosidades são, por exemplo, as células que compõem o intestino e o estômago. Os filamentos de actina também vão participar do transporte de organelas. Os filamentos que vão fazer isso vão ser os filamentos transmembrana, aqueles que vão em várias direções na célula e por isso servem para transportar as organelas e macromoléculas. As células que possuem a capacidade de se locomover estendendo estruturas da membrana plasmática e com isso se locomover, isso é possível graças aos filamentos de actina, que estão nessas células constantemente se alongando e se encurtando para provocar esse movimento. Já nas células musculares, os filamentos de actina não ficam constantemente se alongando e se encurtando. O que acontece é um deslizamento dos filamentos de actina que vai provocar um encurtamento e um alongamento dessas células, causando assim um movimento muscular. Os filamentos de actina também são essenciais durante a divisão celular, principalmente no processo de citocinese. A citocinese ela ocorre nos estágios finais da divisão celular e nesse processo se forma um anel de filamentos de actina que vai se encurtando, diminuindo de tamanho até finalmente separar as duas células. Então são essas as estruturas que formam o citoesqueleto. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida podem me mandar e até a próxima aula.